Mergulho de cabeça no espelho d'água e descubro afoito que o golpista é mulher. Na última vez em que eu entrei no palácio, estava ela, a coisa, a repulsiva, a da língua peluda, a tronitruante acéfala manquitola chefe, o engendro mutante, a calabresa de enguia. Não tem mais sol no meu país. Não tem mais sol. Os militares hoje proibiram o sol e a gente fica mudo também. Proibiram a palavra e o sol. A gente só pode falar nos consultórios, durante pouco menos de 1 hora, porque não temos mais voz. Nem mais voz, nem mais sol. Bem-vindo ao Arte um Contexto, recebendo hoje o escritor Wilson Alves Bezerra e uma plateia que participou de um encontro literário que precedeu o nosso bate-papo aqui. Um encontro literário em que a gente discute a obra do nosso convidado, do nosso entrevistado. Esses encontros são patrocinados pelo governo federal e pela Caixa Cultural. Se você quiser participar dos encontros literários do Arte um Contexto, é só escrever para arte1@band.com.br. Vai ser um prazer ter você aqui nesse bate-papo com autores brasileiros. Wilson Alves Bezerra, muito obrigado pela sua presença aqui. Manuel, agradeço muito o convite. É uma honra, mas também é uma alegria muito grande estar aqui conversando não só com você, mas com um público de leitores. Eu acho que a ideia desse programa é genial e esse programa devia perdurar por décadas no nosso país. Esperamos que isso aconteça. Fazemos votos. Você é um escritor que tem livros de poemas, que na verdade são poemas em prosa, são livros de poemas em prosa, livros de contos, né? O Histórias Ófilas é um livro de contos, e acaba de lançar Vapor Barato, que é o seu primeiro romance. Isso. Em todos eles você discute um pouco a ideia de Brasil, né? Como, por exemplo, num outro livro que eu não mencionei ainda, que é o Pau do Brasil, que é uma sequência, é um livro que você está reescrevendo e acrescentando novos poemas a cada momento, e é uma leitura da realidade brasileira, a realidade política, social, racial, enfim, dos mitos brasileiros. Agora, uma coisa que é interessante, em todos esses livros você fala do Brasil, a gente vai analisá-los, conversar sobre eles individualmente. Agora, você, do ponto de vista da sua atividade intelectual como estudioso, professor, tradutor, você está muito ligado à literatura hispano-americana, não é isso? Exato. Bom, Manuel, a literatura latino-americana de língua espanhola foi uma grande descoberta na minha vida. Na faculdade, fiz letras espanhol na USP e descobri autores que foram decisivos para aquilo que eu escrevo, para aquilo que eu faço. Nesse sentido, talvez você pensar nos primeiros livros que eu escrevi, Histórias Ófilas e Outras Atrocidades, essa dimensão latino-americana é bastante forte. A dimensão do fantástico, seres extraordinários, né? Horácio Quiroga, Jorge Luis Borges, Cortázar, são autores que me ajudaram a aprender a escrever, digamos, literatura. Mas, de alguns anos para cá, assim, estou pensando em 2016, o Brasil se tornou um grande tema de inquietação para o ser humano, para o cidadão, para o sujeito que eu sou, e isso passou a aparecer na literatura. Prevaleceu em cima desses seres extraordinários do Histórias Ófilas, é isso? Eu tive uma experiência interessante no Chile no fim do ano passado, quando eu lancei as Ófilas, que é essa edição aqui. Cuentos de Zoofilia. Cuentos de Zoofilia, Memória e Muerte. Quando eu lancei esse livro lá, e ele foi lido pensando no Brasil contemporâneo, que é esse momento político conturbado que nós vivemos com a nossa democracia claudicante mais do que nunca. Ele foi lido por essa chave. Para mim nem era tanto... Isso não estava no radar quando eu escrevi. Mas especificamente... Perto dos outros livros, sim, realmente não é tão evidente, sim, né? Sim, que ali é um tema direto. Mas eu achei curioso como quem olha de fora do país... Já enxerga interessante mesmo. Uma realidade em chamas. Como o lugar do leitor muda a obra, né? Que é uma coisa borgiana, né? Exatamente, eu acredito muito nisso. Também por isso meus textos são muito abertos. Mas o Pau do Brasil especificamente, ele surgiu em abril de 16, quando o nosso ex-presidente da Câmara dos Deputados, de saudosa memória, que em paz descanse, onde estiver, ele presidiu aquela sessão de horrores ao longo de um domingo
E aquele desfile de seres fantásticos, mitológicos, com as suas frases de efeito, aquilo me impulsionou a escrever sobre aquela realidade. E aí a minha grande referência foi o Oswald de Andrade, do Pau-Brasil, 1925. A capa é uma homenagem. E quem não leu esse livro ainda, leia, porque é um livro importante sobre a história do Brasil e poesia do Brasil. Tem várias paródias ali, né? Tem várias paródias. Assim, a gente, no encontro que fez aqui antes do nosso bate-papo, a gente leu a sua versão da Canção do Exílio, Gonçalves Dias, e também uma outra que é uma paródia do poema de Passárgada do Bandeira, né? Do Vou-me embora para Passárgada. Então ali você mostra um Brasil nada idílico, né? Isso. Eu me vali do Oswald para poder não contar a história colonial, como fez o Oswald em grande medida, falava do presente, mas falava da colônia. Eu resolvi falar da história contemporânea. Então tem muito recorte de discursos de políticos, da mídia, mas ao mesmo tempo eu passei a reescrever o cânone. Você falou do Manuel Bandeira, do Gonçalves Dias, aí tem alguma coisa do Lorca também, de autores não brasileiros. Aliás, isso é uma coisa, o livro tem, além do texto em si, ele convida o leitor a ficar identificando citações, né? Isso que nem sempre são claras e óbvias, não são explícitas, né? Tem um linguista francês chamado Jean-Claude Miller, e aí ele tinha uma nota tão arrogante, cretina e simpática no fim de um livro chamado Os Nomes Indistintos. Ele falava, não citei absolutamente nenhum autor dos que eu trabalhei nesse livro, porque eu parto do princípio democrático que todos os leitores leram tudo. É muito arrogante, mas eu também achei isso genial. E como a gente vive numa época que se diz que nós estamos polarizados, eu resolvi, com o meu espírito de porco, fazer o seguinte, colocar políticos de todas as colorações, veículos de mídia de todas as colorações, com as suas frases, e não citar ninguém. Então, você, leitor polarizado, que se perca na leitura, você que se veja com suas convicções. É um livro para plantar dúvida. E como essa edição que você mostrou são 18 poemas, como eles não eram o suficiente, como a realidade ia se tornando... A realidade está em expansão permanente e o livro também, né, pelo jeito. Então saíram 4 edições, sempre aumentadas. É um livro, um work in progress. Vai sair a 5ª agora, nos próximos dias. Já que a gente falou de um dos aspectos do pau-brasil, do Brasil, que também é um pau no Brasil, né? É um pau com todas as suas dimensões. A gente falou sobre paródias do romantismo e do modernismo. A gente tem uma pergunta na plateia que é exatamente sobre isso. A minha pergunta é uma dupla pergunta, na verdade. A primeira é, vendo que os seus textos têm um claro viés político, no momento em que se fala tanto da utilidade das ciências humanas, qual é o papel da literatura nesse momento? E, falando em viés político, por que o romantismo brasileiro e o modernismo de 22 são um terreno fértil para fazer uma crítica política contemporânea? Fernanda, obrigado pela pergunta. O papel da literatura, para mim, a literatura que eu tento fazer, colocar em circulação, é uma literatura que interrogue o leitor sobre a sua condição de sujeito no mundo, a sua condição de cidadão, a sua condição de criatura viva. Então, esse é o meu ponto de partida. Se um texto é pacificador, para mim ele não interessa. Meu texto é para inquietar. Nesse momento em especial, esses últimos livros, dado o nosso contexto, eles discutem a política. E para mim, o romantismo, mas principalmente o modernismo brasileiro, as vanguardas, elas propiciam isso, propiciam colocar o país sob interrogação. Que lugar é esse? Quem cabe no conceito de nação? Quem não cabe? E o Oswald de Andrade faz isso bem e faz isso com humor. Eu me identifico muito com humor, então é uma referência fundamental para mim. Sendo que o seu humor é um pouco mais cáustico que o dele e talvez mais...
ao mesmo tempo mais amargo, né? Porque talvez a realidade brasileira tenha mudado também. Agora, que relação isso tem, esse trabalho com a identidade brasileira, com um livro como Vertigens, por exemplo, em que aí tem me parece uma vertente mais surrealista do seu trabalho, uma coisa mais do corpo, mais das conexões entre registros ou esferas do real, que em geral a gente não vê conectadas no mundo ordinário, no mundo comum. Tem uma coisa, o Cláudio Willer, no prefácio, faz uma observação muito clara, que antes havia separação entre literatura e corpo, e você parece que da esteira de um importante poeta, o Herberto Helder, um poeta português recentemente falecido, você busca mostrar como o corpo é um signo também, e o signo é corpóreo, né? Que relação que você faz entre isso e essas questões de identidade e sociedade que você desenha nos seus outros livros? Vamos lá. Manuel, tem uma coisinha do começo da sua fala. Você falou do meu humor ser mais cáustico e mais amargo do que o do Oswald. Eu acho que a vida do Oswald ali nos anos 20, da classe a qual ele pertencia, permitia que ele risse muito mais das coisas e que o riso não fosse tão amargo. Depois ele foi ladeira abaixo. Mas eu acho que do lugar... Crise de 29, etc. Aliás, ele fica mais político nesse momento, né? Sim. Rei da Vela, né? Por Isso. exemplo, e daí. Mas acho que do lugar de onde eu parto, a gente já ri noutra chave. Ele me interessa, mas me interessa já a partir de um outro lugar social, inclusive que é aquele de onde eu venho. Eu sou filho de imigrantes. Uhum. Eu não sou da classe alta paulistana, nem muito menos que isso. Mas eu acho que lá por 2011, 2012, quando eu escrevi os poemas, respondendo agora a sua segunda pergunta, quando eu escrevi os poemas das Vertigens, eu estava muito mais interessado em explorar essa dimensão do delírio, da analogia. Você encontra algum traço social, falando da situação da Síria ou do Nordeste? Tem uma personagem que surgiu nesse livro que é a Claude Cleide, tem alguma coisa que se passa no norte do país, mas eu estava muito fascinado com a descoberta da poesia do Herberto Helder. Uhum. Cláudio Willer, numa oficina para a qual eu o convidei lá em São Carlos, onde eu trabalho, ele nos levou o poema Joelhos, Salsa, Lábios, Mapa. E aquele poema foi eu devo aquele poema à escrita das Vertigens. Uhum. Basicamente isso. Então eu estava explorando o poema em prosa e mergulhei nesse universo de sensações que também estava presente nos contos das zoófilas. Então foi um momento em que eu estava privilegiando muito a linguagem. Se a gente pensar na relação disso com a política, quando as Vertigens saem em 2015, o Pau do Brasil em 2016. Quando eu fui escrever o Pau do Brasil, eu me vali um pouco dessa sintaxe, dessa forma poética que eu tinha descoberto com as Vertigens, mas aí muito mais calcada na nossa realidade imediata. A gente vai fazer um breve intervalo no Arte um Contexto e volta daqui a pouquinho com o Wilson Alves Bezerra. Até já. O Arte um Contexto está de volta, recebendo hoje o escritor Wilson Alves Bezerra. Wilson, você publicou um único romance até agora, Vapor Barato, mas que, como seu leitor, eu acho que sintetiza um pouco diferentes vertentes da sua obra, né? Porque tem a dimensão corpórea do Vertigens, tem a dimensão crítica do Pau do Brasil, tem o caráter narrativo do Histórias Zoófilas, então é uma espécie de síntese, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista do conteúdo. E é uma sessão de análise, né? Explica um pouquinho, para quem nos assiste, como é esse romance Vapor Barato. Vapor Barato é uma série de 26 sessões de análise. É um romance que não tem
uma voz narrativa ali em terceira pessoa, você só tem as falas. É um romance de vozes. E ele nasce também de um personagem inquieto com a situação do Brasil contemporâneo, uma espécie muito rara que a gente dificilmente vê alguém inquieto com a situação do Brasil. E ele vai pro consultório levando as inquietações políticas, que são inquietações Mais do que pessoais. inquietações, são paranoias, assim, muitas vezes justificadas pela realidade, mas ele está em crise, né? Ele tem tem uma dimensão persecutória gigante. E tem até sintomas psicossomáticos. Físicos. Para ligar com a questão da corpórea do vertigens, né? Isso está presente aqui também, né? Exatamente. E mais do que sessões de análise pacificadora, são sessões de inquietação, porque você tem embates terríveis entre o psicanalista e o protagonista. E aí eu acho que tem um ponto que eu queria destacar em relação ao Pau do Brasil, que é a ausência de uma voz organizadora, que fala, o sentido vai para cá, o sentido vai para cá. Não, leitor, você vá e se perca nesses labirintos que eu espero que sejam os seus também. Porque a própria personagem que está em análise, assim, em diálogo com aquele psicanalista, que só faz aquelas intervenções pontuais, como todo psicanalista. Como todo bom psicanalista. Como todo bom psicanalista. Ele vai aprendendo a reconhecer aquilo que é fantasia, aquilo que é realidade, aquilo que é... E ele vai se mudando, revendo a sua própria identidade em função daquilo que ele narra e a maneira como ele vive o momento histórico, político do Brasil, né? E, ao mesmo tempo, o psicanalista também vai, de alguma maneira, assimilando uma dimensão que, normalmente, a psicanálise não tem, né? A psicanálise ela é uma relação de um para o outro. E ele vai vendo como isso é um impasse quando você tem uma dimensão social que invade todas as situações intersubjetivas e, portanto, a análise não pode ficar totalmente ausente desta dimensão, né? O Brasil invade o consultório por todos os buracos do consultório e... ainda que isso nunca, essa interação nunca vire um bate-boca de boteco político, está sempre na iminência disso. Mas, ao mesmo tempo, como você apontou, tem uma transformação pela qual passam esses dois personagens. Eu queria possibilitar ao leitor, à leitora, que chegasse no Vapor Barato, poder fazer alguma travessia. Assim como eu acho que os dois personagens fazem alguma travessia. Que natureza vai ser essa travessia? Aí é com cada aberto um. como uma sessão de análise, né? Isso. Um brasileiro meio índio, meio preto, meio clareado pode se parecer com qualquer povo latino-americano, pode aprender qualquer língua, pode se metamorfosear em qualquer etnia desse chão. Não sei o quanto poderei abrir mão do meu lugar de origem, do meu fracasso originário, né? Que é esse fracasso originário que está um pouco na raiz dos projetos e da frustração e colapso dos projetos brasileiros, né? E latino-americanos, de uma maneira geral. Isso. O nosso fracasso iniciado aí em 1492, 1500 e que segue adiante. E que te leva a fazer experimentações em outro livro, que é o Malanga e Malanga, vamos dizer assim, as conexões e contaminações recíprocas entre português e espanhol. Aí é uma outra vertente da sua obra, mais uma, né? Então, o que acontece? Depois desses dois livros, do Pau do Brasil e do Vapor Barato, que se interrogam tanto sobre o Brasil, sobre a identidade, a possibilidade da identidade, a possibilidade de continuar sendo brasileiro ou o desejo de sumir, que tantos de nós temos com tanta frequência, 3 vezes ao dia, o Malanga e Malanga, ele tenta falar do exílio, tenta falar da condição do exílio, estando dentro ou estando fora do Brasil. Então, mais uma vez, aí volta a pergunta da Fernanda, a viagem cosmopolita do intelectual modernista dos anos 20, ela é relida pela chave da miséria. Não é o ponto de vista do turista, é o ponto de vista daquele que está destituído da língua, do lugar de chegada, que está destituído de qualquer condição de nobreza ou de respeito. Então, me interessava ir pela borda, onde as línguas se misturam, onde
onde você tem essa indistinção. E a gente tem uma pergunta sobre isso na plateia, por favor. Boa tarde, me chamo Felipe, eu tenho uma pergunta. O porquê da linguagem portunhol? Obrigado, Felipe, pela pergunta. O portunhol é esse ponto de indistinção entre a língua portuguesa, a língua do colonizador português, a língua do colonizador espanhol, no momento em que essa centralidade, essa positividade viram outra coisa pelas interações humanas. Eu acho que essa dimensão do estrangeiro que a gente pode ter, ela é produtiva. Ela é produtiva, ela produz uma errância entre você não saber em qual das duas línguas você está, o que significa exatamente aquilo que você está ouvindo ou falando, quando a língua te exacerba. Eu acho que isso é muito produtivo para a literatura. Quer dizer, eu não sou o primeiro. O Oswald de Andrade foi o primeiro a brincar com o portunhol no Memórias Sentimentais de João Miramar. Depois temos o Néstor Perlonger, argentino, Wilson Bueno, paranaense, que escreveu Mar Paraguaio. O Mar Paraguaio. Mar Paraguaio é um livro interessantíssimo, né? Porque começa pelo título Mar Paraguaio, jogo Paraguai, para quem não sabe, não tem mar, né? E o Douglas Diegues, nosso amigo Douglas Diegues, que também trabalhou com isso com outra chave. E aí o portunhol me interessava, e aí eu vou além do portunhol, aparece inglês, aparece alguma coisa do francês, porque é esse grande fluxo de pessoas que a gente tem mais que nunca no mundo agora, e essa indistinção entre as línguas, essa impossibilidade de se comunicar com o outro. E aí tem uma coisa que eu gosto muito nesse livro, que eu queria falar, é a maneira como ele vai circular no mundo, justamente. Esse livro, graças ao Vento Norte Cartoneiro, lá de Santa Maria, ele vai ser editado ao mesmo tempo em 9 países, por 15 editoras artesanais que fazem livros com papelão de papel caixas, reciclado, papel né? reciclado. Os livros são todos produzidos artesanalmente. São as cartoneiras, né? Sim, as cartoneiras. Como chama a editora? Vento Norte Cartoneiro. Vento Norte Cartoneiro. E é associado a várias outras cartoneiras, isso, eles se juntam, fazem aí esse grande pool. Então vai sair em vários países da América Latina, vai sair na África, vai sair na França e na Espanha. Eu acho que eu tenho muita felicidade de ver esse livro circulando desse jeito. Porque ele vai ter uma edição depois pela Iluminuras também? Está previsto isso ou não? Porque a sua editora é Iluminuras. Sim, eu tenho Os seus principais feito... livros é o Vapor Barato, Vertigens, Isso. é pela editora Iluminuras. Tenho editado porque eu conheço livros... muito Samuel Leão, ele vai ficar enciumado com essa cartoneira aí. Não, ele generosamente falou, não, faça, bote os poemas para circular, e aí se ele tiver interesse, espero que tenha. Tem outros livros lá na fila com Samuel também, tem uma biografia do Horácio Quiroga, tem um livro de contos novo, A Demissão da Retina, que devem sair, e espero que esse também saia. O Pau do Brasil, dadas as características dele, eu fiz pela Urutau, que é uma editora ali de Bragança Paulista. Você vai atualizando, né? É sempre sob demanda e com tiragens menores. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta, você poderia fazê-la? Por que esse título, Balango Balanga, de qual... que afronto para você deu? Se foi algum tipo de afronta entre as palavras ou não? Obrigado, Monique. Malang Malang, na verdade, é o nome de um poema das Vertigens. É um poema... É verdade. E ele também tem essa mescla linguística, Só que tem uma mescla do francês. É verdade. Ele é francês, Malang, tá aqui, em francês, é minha língua. Malanga, na verdade, é um tubérculo do Caribe. Alguma coisa parecida com o cará. Então, Wilson, sabe que eu fiz pesquisa? Essa é uma das coisas que eu não consegui achar. Eu achei referências em línguas de Angola. Um livro que mistura Malang Malanga, o português com o espanhol, além de outras línguas, ainda tem um pé em Angola, enfim, realmente é uma violação de fronteiras, né? Eu não sei se a malanga veio de Angola, mas é isso. É uma coisa da linguagem e uma coisa da terra. Por quê, Monique? Para provocar vocês. Para vocês ficarem, ter esse gozo com o significante. O significado vem depois. Lógico, os significados estão mais ou menos dados ali, mas é aquele momento depois do salto em que você ainda não caiu no chão. É isso que eu quero produzir. A sensação que dá é que depois de desconstruir um pouco a identidade brasileira, no Pau do Brasil, no Vapor Barato, é como se você buscasse uma língua para reconstruir essa identidade fraturada. Não sei, tem um projeto por trás da sequência dos seus livros?
Essa língua, Manuel, é o desesperanto. É o desesperanto. É o esperando dos desesperançados. Dos desesperançados ou impossibilidade de entendimento nosso, né? Olha, os livros, eles têm uma história da edição, né? Eu não escrevi meus livros na ordem necessariamente em que eles foram editados. O Malanga Malanga e o Pau do Brasil, eles são work in progress, que algumas coisas já tinham saído antes. O Vapor Barato foi escrito nesse meio de caminho, mas eles terminam fazendo sentido. Cria-se aí uma narrativa das coisas que eu tenho publicado, sim. E eu acho que terminamos com Malanga Malanga, que está no limite da linguagem, né? Ele termina sendo uma alternativa ao que se apresenta no Vapor Barato e no Pau do Brasil, né? Wilson, muito obrigado pela sua presença aqui no Arte em um Contexto. Agradeço imensamente a plateia e você que nos acompanhou. Até o próximo programa. Até lá.